Salve pessoal, firmeza. Vamos fazer aqui a atividade de projeto 5, né? Que ele determinou, projeto 5 na questão de elétrica, né? Eu vou calcular aqui a conta que o professor passou pra gente. Então elétrica, atividade de projeto 5, dimensionamento dos condutores e proteção. Então, o primeiro a gente vai calcular a alimentação. Então, beleza. Vai estar assim, ó, circuito de alimentação. Então tá, eu vou utilizar a apostila. A apostila tem uma tabela que é essa daqui. E vou estar utilizando ela. O circuito de alimentação, ele é o cálculo mais difícil de se fazer. Então, por quê? Dentre os que tem é o mais difícil, né? Eu não estou querendo botar medo. Porque você tem que colocar o cálculo de iluminação, mais as tags e tal. Então é um pouco complicadinho. Deixa eu me organizar aqui, peraí. Tá. Então, para o circuito de alimentação, nós temos que utilizar o circuito de iluminação mais o circuito de tag. Então a gente tem que somar basicamente isso. Então vamos lá. Iluminação 640. Vou colocar aqui na calculadora, tá? Para ficar mais fácil. 640 mais 680 mais 1800 mais 1000 mais 1500. Não, desculpa. Aqui não calcula, tá? Aqui é micro-ondas. Isso aí é tomada de luz geral. Aí vamos para o outro lado da tabela. Mais 460 mais 2100 mais 700 mais 500. Pronto, morre aí as tudo. Ó, 7.880. Então, esse valor a gente já tem. Então, 7.880. Opa, 80. Beleza? Watts. Agora a gente vai calcular o resto da circuito de iluminação, que são as TUIs, tomadas de luz geral. Pronto, esse símbolo aqui. As TUIs mais a reserva. Tá? Então, vamos lá. A gente vai calcular tudo aquilo que a gente não calculou. Então, ou seja, micro-ondas é tomada específica, de uso específico, né? Então, vamos lá. Micro-ondas, 1500 mais 3000 mais 6500 mais 200 mais 2500 mais 1000. Vamos para o outro lado. Mais torneira elétrica 3200 mais 3500 mais 250 mais 1000 mais 1000 da outra reserva. Resultado 23.000, que é isso mesmo. Opa, tô tirando da câmera aqui. 23.650. Então é 23.650 watts. Antes de somar isso, nós temos que ver qual que é o fator de agrupamento que a gente tem que colocar aqui. Isso é de fórmula. Então a gente tem que fazer vezes um número específico. Então, não é qualquer número, né? Lógico. Então a gente tem que ir lá na tabela e consultar isso.
Deixa eu só ler o nome, eu já lembro aqui, já explico pra vocês. Peraí. Vamos voltar. Aqui. Não é aqui. Aqui, ó. Iluminação mais TUG é 7.880 watts. Ó, fatores da demanda para iluminação e tomadas de geral. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui é a demanda, é o fator da demanda. Então, a gente tem que olhar aqui um número que chegue entre esse aqui. Então, ó, isso aqui é amperes, tá? Desculpa. Amperes e amperes. Eu sempre me confundo, mas não tem importância. Então, 701, ou 700 não, 7001 a 8000, né? Está esse número aqui. 7001 a 8000 está esse número aqui de amperes. Então, o valor que a gente vai usar é vezes 0,35, correto? Correto. Já esse número aqui, ele é diferente. A gente vai estar usando 11 circuitos. Então, como são tomadas de uso geral, nós vamos utilizar 11, né? Porque eu vou contar para vocês aqui. Ó, vamos contar. Ó. Tomada de uso específico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai 7, 8, 9, 10, 11. 11, certo? Então, como são TUIs, nós vamos no outro lado da tabela. São números... Até risquei aqui, caralho. Números de circuitos de TUIs. Aí a gente vai ver aqui, a gente contou 11, então vai ser 0,49. 0,49. Correto? Certo. Então, a gente vai fazer o cálculo dos dois e somar. Basicamente vai ser isso. Não é complicado. Então, vamos lá. A gente faz um de cada vez. 7.880. Opa. 7.880 vezes 0,35, que é igual a 2.758. Correto? Correto. Agora a gente vai fazer o de baixo, certo? Então é 23.650 amperes vezes 49,49 igual a 11.000. Tá, caiu tudo. Peguei. Então tá. 11.588,5. Beleza? Aí a gente vai, né, fazer a somatória disso tudo. Então é 2.758 mais 11.588,5. Resultado 14.000. Vamos lá, 14.000. 1,346. Não vou colocar o fonte 5 watts. Agora é em watts. Com certeza que é em watts, tá? Então, isso que a gente descobriu é a nossa potência de demanda. Beleza? A partir disso a gente vai conseguir fazer aquele cálculo lá doido. Então, feito isso, a gente vai começar a fazer aquele passo 1. Eu prefiro mudar a cor aqui porque confunde isso. Então tá. Agora tem aqueles 4 passos, né? Que o professor ensinou. Passo 1. Vamos lá. Corrente nominal, que é I é igual a potência sobre a tensão, que é o U, vezes cosseno de φ. Beleza?
Fia para outro lado, tá? Bolinha para outro lado. Vamos lá. Então, a nossa potência é isso aqui, que é em watts, que a gente achou. E é igual a 14.346 watts sobre 220. Lembra que a gente usou os circuitos que tem 220, então por isso que vai ser esse valor, vezes o cosseno de φ, que é... cosseno de φ é 0,85. 0,85 porque a gente adotou isso na última aula, que ele pediu para anotar aqui, ó. Aqui, ó. Dimensionamento aqui, ó. Para o circuito de alimentação, adotar 0,85. Só para o circuito de alimentação e da reserva. Ou seja, 0,85. Fazendo esse cálculo, vamos ver lá quanto que dá. 14.346. Faz o de baixo primeiro, senão ela bosta. 220 vezes 0,85 é igual a 187. 14.346 dividido por 187 vai dar 76 mil. Não, 76,72. Eu vou arredondar aqui, ó, deu 71. 71, daria para colocar 71, mas como tem um 6, eu arredondei para 2 aqui. E o professor também fez assim, então faz isso. Ele falou que arredondou, só isso. Poderia deixar 71, vai dar a mesma coisa, então não importa. Não importa mesmo, sério. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a corrente nominal. Olhando na tabela, tem uma questão muito importante aqui, que é isso aqui, ó. A gente vai olhar aqui, ó, métodos de instalação definidos na tabela 1, beleza. A gente sempre usa a tabela B1 e nesse caso, único e exclusivamente nesse caso, a gente vai usar 3 condutores carregados. Por quê? Porque os 3 condutores carregados é 2 fases, que é uma tomada 220 e um neutro. Então são 3 condutores carregados que saem lá do poste, o fio do poste que entra para a cadeira F. 2 neutros e 1 fase. Então a gente vai achar o número que chega mais próximo de 76,25 e esse número que chega mais próximo é o 89. E o resultado dele vai ser 25, tá? Então coloca aqui do lado já o 89. Esse é o passo 3, tá? A gente não tá pulando o passo não, tá? Eu anotei esse passo 3 aqui porque, enfim, vocês vão entender. Então a gente coloca o hashtag 25. A concessionária diz que... Concessionária não, por norma, né? A concessionária fala que é 2,5 mínimo para tomadas de 220. Então 25 a gente está suprindo essa norma, né? Então o que acontece? A seção mínima, aqui é o 2. Espera aí, vou mudar a cor da caneta senão confunde. Passo 2. Seção mínima, que é hashtag 25. É o tamanho da bitola isso aqui. Então tá, vamos continuar com a conta. Então, tem aquela fórmula que faz vezes o fator de correção da temperatura, que aqui em São Paulo é 35 graus, ou seja, 0,97 e 94, desculpa. E aí a gente vai provar isso olhando na tabela, lógico, não é uma coisa que a gente pode fazer, estipular, né? Jamais, sempre olhar na tabela. Não tá aqui.
também não tá aqui, que beleza. Vamos achar isso aí. Acho que tá na página 6, não tá? Cadê essa tabela, caramba? Achei. Ó, fator de temperatura, por norma, aqui em São Paulo foi determinado de 35 graus. E o fator de correção, logo, vai ser 0,94. Então, 0,94. Vezes aquela pergunta que todo mundo fica se questionando, como a gente está usando o circuito de alimentação, estamos utilizando um circuito. Ou seja, ó, tabela 5, fatores de correção para agrupamento de circuitos ou cabos multipolares. Circuito, número de circuitos, 1. Feixe, a gente sempre vai usar esse feixe do cabo do ar livre ou sobre a superfície do cabos em condutos. A gente vai usar sempre essa tabela, os outros ele nem explicou, então nem se preocupe. Então a gente vai usar o número 1, vezes 1, porque é um circuito. Aí fazendo essa conta doida, eu vou ter que fazer aqui P10. Vamos lá. 76,72. Foi mal. É 89. Ó, por isso que é bom não trocar as coisas. Ó, passo 3. Ó. Estamos no passo 3. 89 vezes 0,94 vezes 1. Vai dar, ó, 83,66. Isso aí está em amperes, beleza? Ó, 83,66 amperes, beleza? Feito isso, a gente já terminou praticamente. Não terminou não, tá? A gente vai ver se está correto aqui no passo 4. Então, passo 1, 2, 3, passo 4. Ok? O passo 4 é fórmula. A fórmula é 1,10 vezes o I nominal menor ou igual dígito menor ou igual a esse valor aqui, 83,66, que é a quantidade de amperes que a gente conseguiu aqui no nominal. No nominal não, o resultado que a gente conseguiu em amperes da fórmula aqui do nominal. Correto? Beleza. Agora o índice de capacitade corrente, tá? E agora a gente vai fazer essa conta aqui. Então a gente pega esse valor e coloca esse daqui, que é o I nominal, né? Então é 1,10 vezes 76,72 menor ou igual ao dígito menor ou igual a 83. Vai dar errado, tá? E a gente vai ter que aumentar o cabo, mas a gente tem que saber isso. Então, 1,10 vezes 76,72 é igual. Ó, 84. 84,39 menor ou igual de 83,66. Ou seja, essa conta está errada. Por quê? O que acontece aqui? Nessa fórmula, esse número tem que ser maior do que o disjuntor, que a gente não sabe ainda, que é o final. E o disjuntor tem que ser maior do que o 84, do que o I nominal vezes 1,10. Ou seja, o 1,10 vezes o I nominal já é maior do que esse número aqui. Então, tá errado. Tá totalmente errado. Então a gente vai fazer o quê? Aumentar a seção nominal. De hashtag 25, a gente vai para a próxima, que a gente vai ter que olhar isso na tabela. Deixa eu achar a tabela. Aqui, ó. Ó, a gente usou o 25. 25, correto? E a 89. A gente vai aumentar para o de baixo. O de 35, que vai ser 110. Tá? Então, ó, 35. Hashtag 35. Se aumentamos isso, logo aumentamos o condutor
os condutores carregados, que é 110. Opa, foi mal. E não apaga. Ó, em vez de 89, vamos usar 110, correto? Aí vamos fazer a conta de novo, 0,94 vezes 1. O resultado disso vai ser... Eu ia colocar o 110 aqui. O resultado disso vai ser... Peraí, deixa eu fazer a calculadora rapidinho. Peraí. 110... 94. Ó. Deu 103,4 amperes, beleza? 103,4 amperes. Ou seja, esse número vai substituir isso aqui. A gente vai fazer isso novamente, beleza? Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Dá. Vamos lá. É essa fórmula aqui ainda, né? Mas a gente não vai fazer isso de novo, a gente só vai mudar esse valor. Então vai ser essa fórmula aqui, que deu 84,39. Não precisa fazer de novo, né? Já tem o resultado disso. Menor ou igual a diz. E menor ou igual a 103,4 amperes. Então aqui a gente já vê que dá certo. 103,4 é maior do que 84,39, correto? Correto. Ou seja, a gente vai ter que achar um... Tá certo isso, tá? Isso aqui tá certo. Vamos ter que achar um número entre esses dois que dê isso aqui, que não possa ser maior que isso e também não pode ser menor do que 84. Então a gente vai usar a tabela de corrente nominal. A tabela é essa, o dimensionamento dos disjuntores, ou seja, corrente nominal. O número que se aproxima a 84 não pode ser 80, porque 80 é menor do que 84. Então vamos para o de cima, 100. 100 não pode ser maior que 103. Então isso está dentro dos fatores da norma aqui. Então significa que aqui no dig vai ser 100. 100 amperes. E a gente prova isso fazendo isso, 84,39. Então a gente provou que isso, 100 amperes, pode ser utilizado aqui no nominal. E é isso, acabou o exercício.